Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo. Nós estamos na nossa jornada de meditação sobre o livro dos Provérbios. E hoje nós vamos meditar o capítulo 1, versículo 11, dando continuidade às reflexões da sabedoria do sábio, que nos chama a fugir das más companhias. Referindo-se aos pecadores, ao convite dos pecadores, o versículo 11 diz assim: Se disserem, vem conosco, preparemos emboscadas para derramar sangue, armemos ciladas contra o inocente, sem motivo. Este é o versículo 11. É claro que na continuidade, na sequência, os versículos seguintes, o 12, o 13, o 14, vão completar esta fala do pecador, ou melhor dizendo, dos pecadores, o convite feito pelos pecadores. Aqui nós temos a primeira parte deste convite. Vem conosco, preparemos emboscadas para derramar sangue. Quanta crueldade! Armemos ciladas contra o inocente, sem motivo. Quanta maldade! O convite do pecador, quer seja ele explícito ou não, por detrás traz esta intenção, ou melhor dizendo, traz estas intenções. É doloroso ouvir isso, que na verdade as maquinações do mal têm por objetivo causar dano, inclusive causar dano de forma consciente ao inocente. Causar dano àquele que nenhum mal lhe fez, porque o inocente é exatamente aquele que não nos faz mal e que nos faz o bem. O inocente é aquele que tem o seu coração próximo de Deus. O pecador, como diz o livro da sabedoria, o pecador ele já se sente ofendido com a simples presença do justo. A simples presença. Ele não precisa falar nada. O justo não precisa nem abrir a boca. O pecador, o seu simples modo de ser, a sua postura, o seu comportamento, já provoca o pecador. O pecador já se sente ofendido, já se sente insultado. Infelizmente é assim que acontece. Prestem atenção que este versículo nos mostra que as más companhias podem nos convidar para cometer injustiças e violências, muitas vezes contra pessoas inocentes. Este versículo destaca o perigo do envolvimento com pessoas perversas, que não apenas praticam o mal, mas também querem recrutar outros para a sua corrupção. O pecador, ou melhor dizendo, o corrupto, ele quer que nós sejamos solidários com o seu mal. O corrupto quer isso. O Papa Francisco ele costuma fazer uma distinção entre pecadores e corruptos. Corruptos é como se estivesse em um degrau superior ao de pecador na escala do mal. Porque o pecador é aquele que erra, é aquele que realiza o mal, mas ele pode ou não se arrepender e, consequentemente, se converter. O corrupto é aquele pecador que se acostumou com o pecado, se deleita no pecado,
ama o pecado, ama praticar o mal, se deleita no mal. Somos pecadores, mas Deus nos livre de sermos corruptos. Somos pecadores que queremos buscar a Deus, que queremos viver a santidade, mas Deus nos livre da corrupção do pecado. Que Deus possa nos conduzir à sua graça. Este deve ser o nosso pedido diário, nosso pedido constante. Deus nos livre de pecar e muito menos ainda de maquinar o mal contra o inocente. De maquinar o mal contra quem nos faz o bem, contra quem nos ama. A maldade, quando se instala no coração, ela gera ingratidão, gera injustiça. A maldade, quando se instala no coração do homem, só quer gerar perversidade. Cuidemos, tomemos cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Por que, Fabiano, que você fala isso? Tomemos cuidado. Esse tempo de vigilância que é a Quaresma, esse tempo para nos observarmos. Ninguém se torna mal do dia para a noite. Ninguém começa praticando mal em larga escala. Ninguém. Ninguém começa assassinando. Ninguém começa fraudando, realizando corrupções em larga escala. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém nasce terrorista. Todos nós nascemos com a tendência ao pecado. Mas são pequenos atos. Pequenos atos que vão nos transformando de pecadores em corruptos. Pequenos atos que vão nos levando a nos deleitarmos com o mal. Inclusive, a este propósito, Santo Inácio de Loyola traz uma concepção de pecado interessante para nós. Santo Inácio de Loyola, ele diz que o pecado é algo muito mais profundo que simplesmente infringir uma lei. O pecado é romper com Deus, com os irmãos e comigo mesmo. O pecado é isto. O pecado é um processo paulatino, segundo Santo Inácio de Loyola, de objetificação, de transformar pessoas em objetos. Por isso que maquinar, dizendo, preparemos emboscadas, derramemos o sangue, é como se estivéssemos lidando com um objeto, não com um ser vivo, não com uma pessoa, não com um filho de Deus. Torna-se objeto. E não sentimos pelos outros, diz Santo Inácio, porque para nós não são pessoas, não são irmãos, não são sujeitos de comunhão. Neles e nelas só vemos objetos em nossa busca de satisfações. Como consequência disso, vamos nos isolando com uma sensação de vazio interior, uma sensação de ausência de sentido, além das alegrias efêmeras que proporcionam as satisfações materiais ou intelectuais, que na realidade são narcóticos. Esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus e com a presença daqueles que são amados por Deus, os irmãos. Nós temos aqui a imagem de dois santos que lutaram bravamente contra o pecado. Nós temos a imagem de um homem que chegou a viver entregue aos prazeres mundanos, aos prazeres da juventude, São Francisco de Assis, e que ao se converter foi tocado por Deus exatamente por esta sensibilidade para com o outro, essa empatia com o irmão. Francisco, uma vez convertido, seu processo de conversão tem início exatamente no momento que ele sente vontade de beijar, acolher o leproso, após ler a palavra de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, que não entendia como alguém poderia viver longe de Deus, distante de Deus, ao experimentar o vazio espiritual, o deserto espiritual, chega a Deus com um amor
tão grande que jamais quer se separar dele. É como se ela sentisse as consequências do pecado, o quanto essas consequências são devastadoras. Que o Senhor, em seu amor misericordioso, nos liberte. Que o Senhor não nos permita que nos tornemos corruptos. Que nós lutemos para não sermos corruptos. Mas que o Senhor, que nos vê, que nos conhece como somos, derrame em nós a sua graça pelo sangue do seu Filho Jesus, para que sejamos transformados em seu amor, santificados pela sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.